Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! A próxima espécie de descentralização é a chamada descentralização por colaboração ou delegação. Novamente, né? Guardem aí os sinônimos, tá bom? Colaboração ou delegação. Essa espécie de descentralização ocorre quando há delegação de serviços para quem? Para a iniciativa privada, ou seja, para entidades privadas, ok? Para empresas criadas por particulares. E também pode ser para pessoas físicas, ok? Ou seja, para particulares. Pode acontecer essa descentralização aqui também, para particulares. Ok? Então, a descentralização por colaboração ou delegação acontece para a iniciativa privada. É a transferência de responsabilidades para a iniciativa privada. Aquele exemplo mesmo do aeroporto. Né? A União, novamente, né, recapitulando, a União recebeu da Constituição essa responsabilidade, essa tarefa de administrar os aeroportos. Ela poderia fazer isso diretamente, através da sua administração direta, criando órgãos internos, criando lá um Ministério da Aviação, por exemplo. Ou ela poderia fazer a descentralização por serviços, criando uma entidade da administração indireta, ou seja, uma entidade que pertence à administração pública, uma entidade administrativa e transfere para ela a titularidade e a execução. Essa é a segunda opção que a União tem. E uma terceira, ela teria uma terceira opção ainda, que seria delegar essa atribuição para a iniciativa privada. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu criar aqui uma empresa pública para cuidar desse serviço, eu vou fazer uma licitação, para transferir essa responsabilidade para a iniciativa privada. E aí acontece, a gente vê também vários aeroportos aí no país que são administrados por empresas privadas, que são administrados pela iniciativa privada. O que aconteceu ali? A União, ela delegou essa atribuição de administrar aqueles aeroportos, o aeroporto de Brasília, por exemplo, o aeroporto de Belo Horizonte, o aeroporto de Guarulhos, delegou a atribuição de administrar esses aeroportos para a iniciativa privada. Então, o que a União fez aqui? Ela fez uma descentralização por colaboração ou delegação. A iniciativa privada está colaborando com o Estado na prestação desses serviços. O detalhe, pessoal, é que não é qualquer tipo de serviço que pode ser delegado para a iniciativa privada, não. Não é qualquer tipo de serviço que pode ser delegado para a iniciativa privada, não. São apenas aqueles serviços que são expressamente autorizados pela Constituição ou pelas leis. A União, por exemplo, não poderia delegar para a iniciativa privada a administração dos benefícios da Previdência, porque não há uma autorização legal para isso, nem uma autorização na Constituição. Agora, para administrar aeroportos, ela pode, porque há uma autorização na Constituição. Não precisam se preocupar, com quais serviços podem, quais serviços não podem ser delegados para a iniciativa privada. Não precisa se preocupar com isso agora não, tá bom? Basta agora vocês saberem que existem determinados serviços que podem ser delegados para a iniciativa privada, ok? E quando isso acontece, está ocorrendo uma descentralização por colaboração ou por delegação, tá bom?
Neste caso, olha só, a característica da descentralização por colaboração ou delegação, acontece a transferência apenas da execução do serviço. Olha só, aqui em cima nós tínhamos a transferência da titularidade e da execução, né? Na descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga. Já na descentralização por colaboração ou delegação, ocorre a transferência apenas da execução daquele serviço. A titularidade permanece com o ente. Se a União ela transfere a execução ou a administração dos aeroportos para a iniciativa privada, ela está transferindo apenas a execução, né? O dia a dia, o operacional. Cuidar ali do embarque, do desembarque dos passageiros, né? Cuidar da organização dos aviões ali no pátio, enfim, transferiu apenas a execução daquele serviço. Agora, a titularidade permanece com a União. Então, a União, ela pode, a qualquer tempo, por exemplo, retomar para si a execução daquele serviço. Ela pode, por razões de interesse público. Ela pode, de maneira unilateral, por exemplo, fazer alterações nos contratos que regem essa delegação desse serviço. Pode fazer isso. Por quê? Porque ela ainda é titular daquele serviço. Ela está transferindo apenas a execução. Aqui não. Aqui, como há transferência da titularidade, a entidade da administração indireta ela executa aquele serviço, presta aquele serviço de maneira totalmente autônoma. A União não tem como retomar para si aquele serviço, a não ser que seja editada uma outra lei. Essa descentralização por serviços, funcional, técnica ou por outorga, ela é por prazo indeterminado. Olha só, vou até anotar aqui para vocês. Ó. Ela é por prazo, aqui em cima, ó, ela é prazo indeterminado. Por quê? Porque ela acontece mediante lei. É porque há a transferência da titularidade daquele serviço para a entidade da administração indireta. Já aqui na descentralização por colaboração ou delegação, o prazo ele é determinado. Como regra, tá, pessoal? Ele é determinado. Por quê? Porque é feito lá um contrato. Olha só, é feito um contrato para a descentralização desse serviço. Um contrato que é firmado entre a entidade política e a entidade privada. E esse contrato ele tem prazo, né? Não existe contrato por prazo indeterminado. Então, lá a empresa privada que está administrando o aeroporto de Belo Horizonte, por exemplo, o aeroporto de Brasília, o aeroporto de Guarulhos, tem um prazo para essa... Geralmente são prazos longos, né? 30 anos, mas tem um prazo final. É o prazo determinado. Depois esse contrato pode ser renovado? Pode, mas enfim, tem um prazo. Por quê? Porque há a transferência apenas da execução e não da titularidade. E a qualquer tempo, o ente político, a União, por exemplo, ela pode retomar para si aquele serviço, pode rescindir unilateralmente esse contrato por razões de interesse público. Então o caráter aqui é bem mais precário, né, na descentralização por colaboração do que na descentralização por delegação, tá bom? Nós temos também, ó, a descentralização por colaboração, que é feita por ato administrativo unilateral. Não é um contrato, é um ato administrativo. Casos lá das autorizações de serviços públicos. São casos bem mais específicos, mas é só para vocês saberem que há também a possibilidade de ocorrer a descentralização por colaboração ou delegação através de um ato administrativo, né? Não precisa ter um contrato necessariamente. Inclusive, essa delegação por ato unilateral, ela é bem mais precária, né? E aqui, como é ato, também não tem prazo, né? Aqui seria um prazo indeterminado, seria um exemplo de descentralização por colaboração ou delegação em que o prazo é indeterminado, mas ainda assim o caráter é bem precário, porque esse ato ele pode ser revogado a qualquer tempo por razões de interesse público pela entidade política. Tá bom, pessoal? Vem para a tela. Aqui também a entidade que transfere, né, que faz a descentralização por colaboração ou delegação, ela exerce um controle sobre essa entidade privada que recebeu a execução, a atribuição para executar esse serviço. É um controle mais amplo e mais rígido do que o controle finalístico. Ó, é um controle mais amplo e mais rígido do que o controle finalístico. Por quê? Porque a entidade política permanece com a titularidade daquele serviço. Então ela acompanha mais de perto aquela entidade privada que está executando. Como que ela faz isso? Através da fiscalização contratual.
ok? Fiscalizando o cumprimento das cláusulas do contrato. Então, quando a entidade da iniciativa privada, ela firma aquele contrato com a entidade política, né, com a entidade que transferiu aquele serviço, ela assina o contrato com uma série de responsabilidades que ela tem que cumprir, uma série de cláusulas. E a entidade que transferiu aquele serviço, ela vai fiscalizar se a iniciativa privada, se a entidade privada está realmente cumprindo aquelas cláusulas. Uma fiscalização mais rígida, mais próxima. Está vendo se realmente, inclusive se houver o descumprimento das cláusulas, a entidade política pode aplicar uma sanção àquela entidade privada, né? Pode rescindir o contrato em razão do descumprimento dessas cláusulas. Então, o controle mais amplo e mais rígido. Porém, pessoal, lembrando, nós estamos falando de quê? De descentralização. O que eu disse? Qual é uma característica da descentralização? Uma característica importante. Vem aqui para a tela, vou até relembrar aqui para a gente não esquecer. Olha aqui, essa característica aqui. Não há hierarquia, ok? Então, mesmo nessa descentralização por colaboração ou delegação em que o controle é mais amplo, é mais rígido, mesmo aqui não há hierarquia. Não há hierarquia entre a União e a empresa privada que está administrando lá o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Brasília, o aeroporto de Belo Horizonte. Não há hierarquia. O que há é um contrato. Um contrato, né? Um contrato administrativo. Contrato administrativo que confere várias prerrogativas à administração pública, ao Estado. Mas não há hierarquia, tá? Tecnicamente falando, não há hierarquia entre a União e a entidade privada que está recebendo aquela delegação, né? Não há hierarquia entre a entidade política, que é a titular do serviço, e a entidade privada que está recebendo a delegação da execução daquele serviço. Não há hierarquia, beleza? Vamos prosseguir aqui, telinha. Falar agora da descentralização territorial ou geográfica. Eu não vou me aprofundar muito porque essa aqui não cai muito na prova, mas olha só, basta vocês saberem que a descentralização territorial ou geográfica é aquela que implica na criação dos territórios federais, ok? Os territórios federais que também são entidades administrativas, ok? Aqui nós podemos considerá-los como entidades administrativas. Inclusive, a doutrina diz aqui que eles são espécies de autarquias territoriais, né? Existe essa nomenclatura, autarquias territoriais. Então, nós estamos falando de mais de uma entidade, né? De uma entidade administrativa, ok? Então, os territórios federais, isso aqui a gente estuda lá com mais detalhes lá no direito constitucional, né? As características dos territórios federais, quando eles podem ser criados, para que eles servem, tá? Aqui no direito administrativo basta vocês saberem que a criação dos territórios federais é uma espécie de descentralização territorial ou geográfica, né? E que esses territórios, por que é descentralização, né? A gente viu que descentralização envolve mais de uma pessoa, né? Mais de uma entidade. Então por que a criação de territórios é uma descentralização? Porque esses territórios, eles são entidades administrativas, eles possuem lá a sua personalidade jurídica própria. Inclusive são considerados aqui autarquias territoriais, né? São entidades de direito público, beleza? E aqui, ó, outra característica da descentralização territorial, vem aqui para a tela para ficar melhor para vocês verem, é que há a transferência de competências administrativas genéricas para entidade geograficamente delimitado, né? Esses territórios federais que são criados, eles são criados para exercerem várias competências administrativas e não apenas uma, né? Eles são criados e dentro daquele território, né, dentro daquela área geograficamente delimitada, eles têm várias competências, vão cuidar do saneamento básico, vão cuidar da educação daquela área, né, vão cuidar da saúde, enfim, eles têm várias competências. É diferente de uma autarquia comum. Uma autarquia comum, ela tem uma competência administrativa específica. O INSS, ele é criado para cuidar apenas lá dos benefícios do INSS.
ok? O Banco Central foi criado apenas para cuidar da fiscalização do sistema financeiro. Uma agência reguladora, a Anatel, por exemplo, ela foi criada apenas para cuidar da regulação do setor de telecomunicações da economia. Então, uma autarquia comum, ela tem uma competência administrativa específica, ela é criada para fazer uma coisa só, vamos dizer assim, ela é especializada em uma única matéria. Já um território, né, que é uma entidade administrativa, que é inclusive uma espécie de autarquia, ele tem competência administrativa genérica, ele faz várias coisas, né, dentro daquela área geograficamente delimitada. Beleza, pessoal? Então vamos prosseguir aqui, ó. Eu tenho alguns conceitos aqui que eu acho importante vocês saberem também. Olha só para ficar claro aqui para vocês, descentralização, diferença, né, entre esses conceitos, para ficar claro aqui, para vocês não confundirem. Ó. Descentralização administrativa e descentralização política. A descentralização administrativa... A descentralização administrativa, ela implica o quê? Na criação de entidades... na verdade, a descentralização administrativa, pessoal, são todas essas espécies de descentralização aqui que nós vimos anteriormente, né? A descentralização administrativa, então, seria a descentralização por serviços, seria a descentralização por colaboração e também seria a descentralização territorial, né, ou geográfica. Tá? Então, todas aquelas espécies, essas aqui, né, que nós vimos, de descentralização, são espécies de descentralização administrativa. Ok? Ou elas implicam na delegação, transferência de atribuições para entidades administrativas, né, entidades criadas no âmbito da administração pública sem autonomia política, ou implica na transferência de atribuições para entidades privadas, ok? Essa é a descentralização administrativa. Já a descentralização política, pessoal, é uma característica dos estados federados. Não é? Então aqui, ó, seria a criação dos entes federados. Opa, saiu muito feio aqui. Seria a criação dos entes federados. Quais são os entes federados, pessoal? Quais são os entes federados? Seria aqui no nosso caso a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? Então a descentralização política implica na criação de outras, o quê? Vou anotar aqui, ó, entidades políticas. Entidades com autonomia política. Beleza? Então, o Estado, né, que é aquele ente, o governo soberano, né, dentro de um território, que governa um povo, o Estado, ele pode se descentralizar internamente, criando outras entidades políticas com autonomia política. Né? Criação dos entes federados. Essa descentralização política, então, implica, aqui no caso do Brasil, na criação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cada um é uma entidade política própria, né? Com a sua própria personalidade jurídica, que possuem atribuições que decorrem da própria Constituição. Aqui também não há hierarquia, né, pessoal? Qual que é a característica da descentralização? É a ausência de hierarquia. Então não há hierarquia entre os entes federados, ok? O Estado, ele exerce as suas atribuições porque ele recebe essas competências, essas prerrogativas diretamente do diploma constitutivo desse Estado, né? Da Constituição. Não é porque a União está mandando ele fazer. Mesma coisa dos municípios. Os municípios, eles executam ali os serviços públicos para a população porque eles têm essa responsabilidade que é deles. E não porque o Estado está mandando, está ordenando que eles façam aquilo, tá? Então, descentralização política, ela implica na criação de entes federados, de entidades políticas com autonomia
política, não é? E que cada um desses entes retiram as suas prerrogativas diretamente lá da Constituição. Né? Não decorre do poder central, que seria aqui no caso a União. Né? A União é um ente federado, assim como os estados, assim como o Distrito Federal e assim como os municípios. A diferença aqui é o âmbito de atuação. A União ela tem responsabilidades de caráter nacional. Os estados de caráter regional. Já os municípios têm responsabilidade de caráter local. E o Distrito Federal é de caráter regional e local. Beleza? Tranquilo? Então cuidado aí para não confundir esses conceitos. Mais conceito aqui que eu gostaria de destacar para vocês. Olha só, os conceitos de descentralização e centralização. Qual é a diferença entre esses conceitos? Ó, descentralização, quando a gente fala lá especificamente da descentralização por serviços, nós estamos falando aqui, ó, da criação de entidades da administração indireta, não é isso? Tá? Então, descentralização no âmbito da administração pública, né, internamente a administração pública, e aqui também estou restringindo a descentralização administrativa, então implica na criação de entidades da administração indireta. Já o conceito de centralização, ele está ligado ao desempenho de atribuições pela administração direta, o desempenho centralizado de atribuições. Então, quando lá a União resolve criar um ministério, né, para cuidar dos assuntos relacionados à saúde, ela está executando centralizadamente aquela atribuição, através de um órgão da sua administração direta, ok? Então, sempre que a entidade política atua através da sua administração direta, né, através dos seus órgãos, que são criados no âmbito da própria pessoa política, né, isso nós chamamos de centralização. Então, na prova, sempre que esse conceito aparece nas provas, né, de centralização, é ligado aqui à expressão administração direta, tá bom? Então, cuidado aqui para não confundir esses conceitos. Outro que eu queria falar para vocês, outra distinção, né, contraponto, seria de desconcentração com concentração. A desconcentração, pessoal, implica o quê? A gente já viu. Na criação de quê? De órgãos públicos. Né? Criação de órgãos públicos. Já a concentração seria o quê? O contrário, seria o inverso da desconcentração. Seria a extinção de órgãos públicos. Quando um órgão público é extinto, quer dizer que aquela entidade está concentrando atribuições, né, dentro do ali no seu interior, tá bom? Então a desconcentração é a criação de órgãos públicos. Então a União criou lá mais um ministério, ela está desconcentrando aquela atribuição. Agora, extinguiu o ministério, que aconteceu agora no novo governo, né? Vários ministérios foram extintos e as competências desses ministérios que foram extintos foram concentradas, né, em um único ministério. Então houve o quê? A concentração. Então concentração é a extinção de órgãos públicos, beleza? Então cuidado aqui, ó, tá vendo que é diferente, ó, né? A centralização não é a extinção de entidades da administração, ela tem mais a ver com o desempenho de atividades com a administração direta, pela administração direta, e a descentralização pela administração indireta. Já que na desconcentração nós podemos falar de criação de órgãos e na concentração de extinção de órgãos públicos, tá? Cuidado com esses conceitos aqui, porque eles aparecem bastante na prova, mas vocês sabendo isso aqui que está na tela, vai facilitar bastante a resolução das questões. Então vamos ver aqui algumas questões para a gente fixar. Vamos lá, aqui na tela. Primeiro, a criação por uma universidade federal de um departamento específico para cursos de pós-graduação é exemplo de descentralização. Olha só, pessoal, então, uma universidade federal, o que ela é? Uma universidade federal, vamos supor aqui que essa universidade, lembrando que as universidades ou elas podem ser autarquias ou fundações, ok? Então vamos supor que essa aqui é uma autarquia. Então, o que ela é? Se ela é uma autarquia, ela é uma entidade, não é isso? Entidade o quê? Política ou administrativa? Uma entidade
administrativa. É isso? Uma entidade pública da espécie entidade administrativa. Ela não tem capacidade legislativa, de capacidade, autonomia para legislar, ela deve obedecer às leis, mas ela possui autonomia administrativa, beleza? Então ela criou essa autarquia, essa entidade administrativa, ela criou um departamento específico para pós-graduação, aonde? Lá no seu interior. Ela se organizou internamente. Então ela tinha lá cursos de graduação, tinha cursos de pós-graduação. Para o melhor desempenho dessas duas responsabilidades, ela criou lá um departamento de graduação e um de pós-graduação. Então esse departamento aqui, o que ele é? Ele é um órgão. Não é isso? É um órgão público. É um órgão público, beleza? Quem tem personalidade jurídica aqui nessa história, pessoal? Quem tem a personalidade jurídica aqui nessa história? A entidade, né? A entidade, ela é com personalidade jurídica. Com personalidade jurídica. E o órgão? O órgão é sem personalidade jurídica, beleza? Então, nós estamos aqui diante de um caso de quê? De descentralização? Não, né? Porque nós estamos focando aqui, ó, na criação do departamento. A criação da universidade, beleza, é sim exemplo de descentralização. Mas o nosso foco aqui é na criação, ó, a criação por uma universidade de um departamento. O foco aqui é na criação do órgão. Então não é descentralização. Né? Lembra da letrinha-chave. Descentralização tem a ver com entidade. Mas nós estamos falando aqui, ó, da criação de um órgão. Então é desconcentração. Beleza? Então a nossa questão está errada. Vamos lá, mais uma. A centralização, olha só aquele conceito, né? Centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos integrantes da administração pública direta. Olha só, sempre, né? Praticamente sempre, na grande maioria das vezes em que esse conceito de centralização é cobrado nas provas, ele vem acompanhado aqui, ó, da palavrinha administração pública direta, da expressão, melhor dizendo, a administração pública direta na questão. E a gente viu, né, que aqui, ó, vamos voltar só para a gente lembrar, ó, que a centralização, ela envolve, sim, a execução de atividades pela administração direta. Em contraponto aqui com a descentralização administrativa, no caso por serviços, que implica no desempenho de atribuições por entidades da administração indireta, tá bom? Então a nossa questão aqui está correta. Mais uma. O Estado de Minas Gerais, assim como os demais Estados membros e também os municípios, detém competência legislativa própria, que não decorre da União Federal, nem a ela se subordina, mas encontra seu fundamento na própria Constituição Federal. É o que nós trata-se da denominada descentralização política. Não é isso, pessoal? Que a gente viu, né? A descentralização política implica na criação de entes federados, de entidades políticas com autonomia política, com competência legislativa própria, que é retirada diretamente da Constituição, que não decorre da União. Okay? Cada ente federado tem sua própria competência que decorre diretamente da Constituição. Eles não são subordinados à União, porque estamos diante de uma descentralização. Descentralização, não há hierarquia. Beleza? Gabarito aqui, então, alternativa D. Mais uma. A transferência pelo poder público por meio de contrato ou ato administrativo unilateral apenas da execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização por serviços, também denominada descentralização técnica. Opa, errado isso aqui. Né? A gente viu que quando ocorre a descentralização para a iniciativa privada, a descentralização é por colaboração. Colaboração, que também pode ser chamada por delegação. Ok? E não por serviços, técnica, funcional ou por outorga, tá? Isso aqui seria aquela descentralização que é feita por lei, que implica na criação de entidades da administração indireta. Tá, pessoal? Só um detalhe aqui, a gente costuma ver, principalmente aí na televisão, né? Que o Estado vai outorgar a prestação de determinado serviço para a iniciativa privada.
né? Essa palavrinha outorgar, aí no nosso dia a dia, geralmente ela é utilizada para também se referir à descentralização para a iniciativa privada, tá? Tecnicamente isso é errado, ok? Tecnicamente isso é errado, porque a descentralização para a iniciativa privada é delegação ou colaboração. A descentralização por outorga é um sinônimo de descentralização por serviços, descentralização técnica, né, ou descentralização funcional, que implica na criação de entidades da administração indireta. Mas, apesar desse erro técnico, outorga é muito utilizado aí no nosso dia a dia para se referir à transferência de serviços para a iniciativa privada. Beleza? Vem para a tela, que tem mais questãozinha aqui para gente. Olha aí, mais uma. No processo de descentralização por serviços, em que o órgão passa a deter a titularidade e a execução do serviço, ocorre. Na verdade, aqui, pessoal, na descentralização por serviço, não é o órgão que passa a deter a titularidade, né? Vamos só arrumar aqui o erro técnico, seria a entidade, não é isso? Descentralização é a transferência do serviço para outra entidade. A descentralização por serviço, essa entidade é a entidade da administração indireta. Vamos lá, letra A. Ocorre. Letra A. O exercício da capacidade administrativa do órgão descentralizado mediante dependência financeira em relação ao poder central. Errado, né? Quando a entidade descentralizada ela é criada, né, a entidade da administração indireta é criada, lembrando que estamos falando aqui da descentralização por serviços, ela é criada com autonomia financeira. Tá? Então não há essa dependência financeira em relação ao ente central. Então cada entidade da administração indireta, né, uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela possui ali o seu próprio orçamento, ela possui o seu próprio patrimônio. Okay? Ela possui as suas próprias receitas. Então ela não tem, a priori, uma dependência financeira em relação ao poder central. Pelo menos não é para ter. Na prática a gente até vê algumas entidades que são dependentes financeiramente do poder central. Não é o ideal, né? Porque essas entidades elas são criadas justamente para serem autônomas, para viverem por si só, dos seus próprios recursos, das suas próprias atividades. Então, em tese, não há essa dependência aqui do poder central, essa dependência financeira. Letra A é errada. Letra B. Sujeição da entidade, tá? Sempre que eu falar órgão aqui, leia entidade nessa questão, tá, pessoal? Sujeição da entidade descentralizada a controle ou tutela, exercido pelo poder central nos limites da lei, para assegurar certa independência ao descentralizado, né? Sujeição da entidade descentralizada ao controle. Beleza, é isso aqui. É aquele controle finalístico que não é controle hierárquico, tá? É controle finalístico, é tutela, é supervisão ministerial, para assegurar que aquela entidade não se desvie dos fins para os quais foi criada. E esse controle, ele é apenas finalístico, não é hierárquico, apenas não, com o objetivo também de assegurar certa independência a essa entidade descentralizada. Então a letra B está correta, a princípio ela é o nosso gabarito. Vamos ver as demais aqui, ó. Letra C. O uso de patrimônio próprio pela entidade despersonalizada, beleza? Bem como a sua não sujeição ao princípio da especialização. Errado. Essas entidades da administração indireta, elas são criadas justamente com fundamento no princípio da especialização ou no princípio da especialidade. Elas são criadas para serem especialistas, especializadas em uma determinada atividade, uma competência administrativa específica. O INSS vai cuidar da concessão dos benefícios previdenciários. O Banco Central vai cuidar especificamente na regulação, supervisão do sistema financeiro. A Infraero vai cuidar especificamente da administração dos aeroportos. Então, cada uma dessas entidades é especializada na sua tarefa, né? Na tarefa para a qual ela foi criada. Então, elas se sujeitam, sim, ao princípio da especialização, ao princípio da especialidade. Aqui está errado. Letra D. Sujeição do órgão descentralizado ao princípio, ou melhor, sujeição da entidade descentralizada ao princípio da especialização. Beleza. Bem como a sua dependência financeira em relação ao poder central. Vimos que não existe essa dependência financeira. Letra D errada. E letra E, distribuição interna de competências no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Opa, isso aqui é errado, porque isso aqui é desconcentração. Estamos falando, olha aqui no enunciado, de descentralização por serviço. Então, o gabarito é mesmo a alternativa B.
Vamos lá, mais uma, última questão aqui para a gente finalizar. No que tange à organização administrativa e aos institutos da centralização, descentralização e desconcentração, julgue os itens a seguir. Primeiro, o Instituto da Descentralização e da Desconcentração diferencia-se quanto ao número de pessoas envolvidas no processo. Beleza, a gente viu que a desconcentração ela ocorre sempre dentro de uma única pessoa jurídica. Então, nós temos uma única pessoa envolvida. Já a descentralização é a transferência de responsabilidades para outra entidade. Então, nós temos mais de uma pessoa envolvida. Na desconcentração, só uma, e na descentralização, mais de uma. Então, está correto aqui o primeiro item. 2. A descentralização ocorre no âmbito de uma única pessoa jurídica. Falso isso aqui, porque o que acontece no âmbito de uma única pessoa jurídica é a desconcentração. 3. A desconcentração administrativa acontece quando a administração reparte as atribuições e competências dentro do mesmo órgão. Certo isso aqui, né? A desconcentração é uma distribuição interna de competências, beleza? E ela sai desde lá da pessoa, né, da entidade, né? E ela pode acontecer também internamente dentro dos próprios órgãos que são criados. A União, que é a entidade, no caso, a pessoa política, ela cria um ministério, desconcentração. Aí esse ministério, ele cria internamente também vários outros departamentos internos, várias secretarias, várias seções internas. E a criação desses outros órgãos dentro do órgão, né, também é desconcentração. Beleza? Então o item 3 também está correto. Apenas 1 e 3 estão certos. Gabarito aqui é a alternativa C. Pessoal, e com isso nós finalizamos aqui este bloco sobre descentralização e desconcentração, tá? Guardem bem as diferenças entre esses conceitos, porque eles são muito cobrados em prova. Um grande abraço! Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.